Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu acredito que toda a comunidade autista esteja mobilizada a respeito da reportagem ontem do Profissão Repórter e também a respeito de uma questão dizendo que autistas leves poderiam se tornar graves mesmo com tratamento adequado. Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, primeira coisa, o tratamento, independente do nível de autismo, ele tem que ser instituído. Ele deveria ser instituído precocemente, de forma individualizada, né? Então, de acordo com as necessidades de cada um, multiprofissional, com terapias especializadas e de forma intensiva, associado ou não a medicações quando há sintomas-alvo importantes que estejam prejudicando tanto o rendimento em terapias quanto o rendimento escolar e esteja causando outros prejuízos que justifiquem o uso de medicação. Isto é consenso. Agora, um autista leve pode vir a se tornar grave mesmo em tratamento adequado para ele? Não, mesmo um autista severo, sem tratamento especializado, adequado e intensivo, vai sim ter ganhos. É claro, respeitando as suas características individuais. Nós sabemos que autistas severos, a maioria deles apresentam uma deficiência intelectual em níveis que variam e na dependência disso até a compreensão para a terapia muda muito e prejudica, mas de qualquer maneira, qualquer comportamento pode ser manejado com tratamento adequado, mesmo que não seja um manejo da forma como nós desejamos, mas há ganhos. Então sempre há ganhos. O que pode acontecer para que isso não aconteça? Primeiro, essa terapia está adequada? Pode ser que não esteja adequada. O diagnóstico foi feito correto? Realmente é um autismo leve? Ou era um autismo moderado e que foi diagnosticado de maneira talvez não tenha sido visto de uma maneira mais sensível e enfim. Então, o diagnóstico é importante que seja feito de maneira adequada. Resposta individual, importante. Reavaliações periódicas das terapias para fazer os ajustes necessários a cada necessidades que venham surgir. Nós sabemos que as pessoas com autismo, elas vão ter necessidades diferentes em cada fase da vida. Independente além das particularidades de cada um, as fases também vão exigindo diferentes manejos, diferentes formas terapêuticas. Então, tudo isso tem que ser colocado. Então, nós estamos falando aqui de quando a questão é a possibilidade de uma pessoa, de uma criança com autismo leve vir a se desenvolver grave, como um autista grave, nós temos que pensar em tudo isso. Se ele realmente é um autista leve e está recebendo o tratamento adequado a ele, não tem como, ele vai ter ganhos, ok? Outra coisa, o que pode acontecer, e eu vejo acontecer com uma certa frequência, é que, principalmente na fase da adolescência, em que as pessoas com autismo leve têm maior consciência sobre si mesmo, há uma exigência deles com eles mesmos maior, há uma exigência da sociedade, dos colegas, dos professores com relação a eles maior, o desenvolvimento de mais comorbidades, de uma ou mais comorbidades associadas, que dá a impressão que houve uma piora, uma regressão no autismo. Mas na verdade o que pode estar acontecendo e o que acontece quando se surgem essas outras comorbidades é que elas podem prejudicar tanto habilidades sociais previamente adquiridas, o comportamento daquela pessoa, que dá a impressão que houve uma piora no autismo. Mas não é isso. Então, se a gente fizer um tratamento adequado também das comorbidades, tratamento farmacológico, tratamento terapêutico adequado, que a gente fizer essa varredura de sintomas dessas comorbidades, nós vamos ver que não houve piora. Então, o que houve foi uma comorbidade que está prejudicando o tratamento do autismo. Mas isso também pode ser trabalhado, né? O que precisa é ter especialistas adequados, que saibam identificar as comorbidades, que saibam fazer diagnósticos corretos. E isso realmente a carência
A carência no Brasil de profissionais em todas as cidades que possam dar esse suporte. É fato, a carência de médicos, de psicólogos, de fonos, de TOs, de psicopedagogas, a carência. Mas nós, apesar de não haver políticas públicas que nos respaldem, que garantam a inclusão, que garantam os tratamentos especializados para todas as pessoas com autismo, nós temos outros recursos que a gente pode abrir mão. Então nós temos cursos muito bons online. Nós temos cursos acessíveis que podem, inclusive, além de treinar profissionais, fazer coaching parental. Treinar pais para fazerem o tratamento, para aplicarem o tratamento no seu filho. Então, são tratamentos cientificamente comprovados. Então, é ciência, tá? Então, ciência se aprende. E quem conhece melhor um filho que o próprio pai e a própria mãe? Então, hoje nós temos esses recursos, nós devemos utilizá-los. Então, esse acesso é um acesso universal. Qualquer pessoa pode ter acesso em qualquer local do Brasil. Então, enquanto se entra em contato com advogados, com pessoas que possam ajudar na judicialização do tratamento, para conseguir esse tratamento adequado, eu entendo o quanto que isso é desgastante, despende energia, despende dinheiro, despende tudo. Mas enquanto a gente está nesse caminho de procurar o presencial, de procurar o presencial, que eu digo com equipes multiprofissionais, você pode já estar se especializando e já estar aplicando as terapias em casa de maneira intensiva, 40 horas semanais. Então, assim, só que você precisa ter orientação, vocês precisam ter orientação, né? O que eu vejo é que já está diferente de alguns anos atrás. A gente também tem que entender isso, já está diferente, né? Antigamente, há alguns anos atrás, não se fazia diagnóstico nem de autismo leve, né? As pessoas só diagnosticavam autistas de moderado a severos. Autistas leves eram deixados de lado do ponto de vista diagnóstico. E aí, se você deixa de fazer um diagnóstico adequado, o que acontece? Você não faz um tratamento adequado. Aí esses sim podem ter evoluído mal, porque não foi feita a intervenção ali. Vocês entendem isso? Então, eu acho que possivelmente esse adulto que nós vimos no Profissão Repórter, o André, naquelas condições dificílimas, aquele comportamento extremamente complicado, agressivo, sabe? Esse André, ele teve tratamento adequado quando criança? Foi iniciada uma intervenção precoce nele? O que foi feito? Né? O quanto que essa mãe recebeu de apoio? O quanto que ela foi ensinada a lidar com as situações que são desafios diários e não são poucos, são grandes? Então a gente tá vendo ali a ponta do iceberg. Mas mesmo ali, há possibilidade de haver algum ajuste comportamental, né? Precisa haver realmente um tratamento especializado. E com relação ao canabidiol, que foi dito lá, não é maconha, ok? Maconha é uma porção da cannabis sativa, da planta cannabis sativa, com altos índices de THC, e não se deve dar maconha para tratamento de autismo. Então, o que nós usamos são canabidiol isolado ou em porcentagens baixíssimas de THC que não causam efeito psicoativo. E às vezes é necessário sim o uso do canabidiol quando já foi tentado várias outras medicações, politerapias medicamentosas, e mesmo assim não houve um ajuste comportamental a ponto tal que essa pessoa com autismo está oferecendo riscos para ela mesma e para outros. Então eu sei que ainda não há estudos suficientes que respaldem o uso a longo prazo, nós não sabemos ainda, falta estudos randomizados sim, mas às vezes é necessário porque os benefícios são evidentes e a Anvisa já aprova inclusive esse uso compassivo. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, uma conversa sobre esse assunto que está sendo divulgado hoje. E estou à disposição para qualquer dúvida. Tchau, tchau e até a próxima.